Você está no programa Você Empreendedor. Este programa é patrocinado pela Zilp Negócios. Hoje nós temos um convidado especial. Além de ser um convidado especial, ele é também meu amigo. Fique até o final, daqui a pouquinho eu já apresento ele, você vai conhecer daqui a pouquinho, tá bom? Eu quero aproveitar e fazer a propaganda já da Decorale. A Decorale é um projeto que está nascendo aqui em Americana e região. Quero aproveitar e convidar você, arquiteto, você designer e você engenheiro civil a participar deste projeto de Americana, Campinas, região e Piracicaba, tá bom? Você arquiteto, você designer tem a possibilidade de fazer o requinte e a sofisticação. Eu quero convidar você, não falte, vou deixar aqui na descrição para você participar e entrar em contato conosco. Quero mandar um abraço agora para a doutora Kathleen, lá de Piracicaba. Vai aqui um abraço especial do Alexandre, pro Balu lá de Piracicaba também e pro Josimar. Um grande abraço. Josimar, será uma honra ter você aqui com a gente, tá bom? E eu quero apresentar agora, sem delongas, Dr. Juliano. Seja bem-vindo, Dr. Juliano. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite. É uma honra retomar, como eu disse, nós somos amigos de fato e já tivemos várias conversas no escritório, né? Bate-papos já nesse tema, nesse assunto. Então hoje um pouco mais de formalidade aí, trazendo um conteúdo rico para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Doutor Juliano, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Posso chamar de senhor? Não, é você. É você. A forma que é um momento, mais lhe agradar. É um momento difícil, né? Porque a gente quer se chamar doutor, claro, senhor, não, mas a gente fica meio... Doutor Juliano, por que advogado? Olha, Alexandre, é uma boa pergunta. A jornada se iniciou lá atrás com a escolha, na verdade, com uma indecisão de que curso, de que carreira seguir, né? Uhum. A gente é natural a gente sair do colegial na juventude com aquela indecisão, com aquela incerteza, né? E diante desse cenário, eu acabei optando por escolher um curso técnico, em razão de ser uma duração mais curta, de ter assim, um retorno mais rápido do que um curso aí de 4, 5 anos. Por já ter um irmão que já estava seguindo na carreira de segurança do trabalho, optei por fazer o curso de técnico em segurança e saúde do trabalho. Legal. Foi a primeira formação aí que eu tive, foi uma formação técnica no Senac de Piracicaba. E já no segundo ano do curso, no quinto ou sexto módulo, nós já entramos a fundo na parte de leis trabalhistas, na parte de CLT, em razão do técnico de segurança do trabalho estar muito envolvido com normas técnicas e legislações relacionadas à segurança do trabalho, ao ambiente e à saúde do trabalho. Tendo aula com um professor advogado e tendo um pouco mais de contato com a parte de legislação, despertou um interesse que até então eu nunca tinha olhado com carinho para o curso de Direito. Entendi. E aí, a partir daí, dessa oportunidade, desse contato que eu tive com a norma, com as legislações trabalhistas, eu decidi que logo após a conclusão do curso técnico em segurança do trabalho, eu já ia iniciar minha jornada no curso de Direito. E a partir dali, no curso, apesar de ser um curso que ele abre portas para várias atividades, né, dentro do universo jurídico, vamos dizer assim, no decorrer do curso eu notei que a advocacia estava mais adequada ao meu perfil e eu comecei também a olhar a partir daí com carinho para a advocacia, né, que seria um ramo, né, do direito, é claro. E já no decorrer do curso já estava determinado a seguir carreira nessa área e as coisas foram acontecendo. Felizmente, logo após a conclusão já do curso, já tive a oportunidade de entrar no escritório de advocacia de um colega que me abriu as portas, que me iniciou na carreira, e a partir dali a gente vem trilhando um caminho aí
de muita luta, de muita persistência e com um relativo sucesso, vamos dizer assim. Dr. Juliano Lacerda, é isso? Isso, exatamente. Dr. Juliano, qual a especialidade na advocacia? Olha, Alexandre, o início nosso, ele foi de uma forma mais voltada para a advocacia generalista, né? Que em decorrente da necessidade do nosso município, né? Cidade de Capivari, região, é uma cidade que tem um perfil de cliente que ele tem essa afinidade com o advogado de confiança, o advogado conhecido, aquela pessoa que trata ali de tudo. Então nós iniciamos os nossos trabalhos de forma generalista, atendendo um pouco de todas as demandas aí, de todas as necessidades, e no decorrer do tempo fui tendo a oportunidade de me especializar com pós-graduação na área de processo civil, na área de direito de família, na área de direito empresarial, na área de direito societário, e disso a gente também entendeu uma necessidade de mercado na área de consultoria jurídica e uma assessoria jurídica empresarial voltada principalmente para o pequeno e médio empresário. Então hoje a nossa linha, o nosso foco, a nossa especialidade dentro da advocacia é atender esse pequeno e médio empreendedor nessa jornada desafiadora que é empreender no nosso país. Doutor Juliano, realmente é desafiador, né, o empresário no nosso país, devido, né, à situação que o país se encontra hoje. Não é a das melhores situações, né, que nós estamos passando. Mas qual a principal importância de um advogado na empresa? Olha, Alexandre, assim, para contextualizar, né, por que também desse foco no pequeno e médio empresário? Qual o motivo de atingir essa faixa, esse público? As grandes empresas, os grandes empresários, os conglomerados empresariais, né? Eles contam normalmente com um corpo jurídico interno em razão do volume de demandas e tudo mais, e isso acaba setorizando dentro da empresa, né? Com a contratação de vários profissionais da área do direito, até de advogados, e necessita desse setor interno. O pequeno e o médio empresário, ele está ali numa faixa que ele tem a necessidade, ele tem a dor, e às vezes ele enxerga o serviço jurídico, a contratação de um profissional, como um custo muito elevado, como uma despesa que talvez sobrecarregue ele, e acaba se recorrendo do advogado somente no momento já crítico, somente no momento de uma demanda trabalhista, somente às vezes no momento de uma demanda de direito do consumidor, ou de uma fiscalização tributária, de uma autuação, e isso é uma forma de remediar, e muitas das vezes a nossa atuação ela fica limitada e comprometida, às vezes em razão já do quanto esse empresário avançou de forma equivocada, sem essa orientação, sem essa instrução. Por isso que nós enxergamos que essa orientação, esse serviço jurídico oferecido para o pequeno e médio empresário, iniciando ali no MEI, no microempreendedor, né, individual, na microempresa, na ME, na EPP, seja qual for o enquadramento dessa empresa, a necessidade dessa contratação e demonstrar, né, para ele ou para ela o quanto essa parceria ela é importante e ela ajuda no desenvolvimento do negócio e principalmente na economia de custo e mitigação de riscos. Porque é um detalhe interessante aí, né? Quando a gente pensa em advogado numa empresa, logo remete a gasto, né? Mas aí o senhor falou em economia. Como é que um advogado consegue trazer uma economia para a empresa e não trazer mais despesa? Vamos lá. Primeiro, a contratação de um profissional, né, ou de um escritório de advocacia, que já tem essa filosofia de trabalho,
de se posicionar com o empreendedor como um parceiro, como um ombro amigo, e não como uma carga na costa do empreendedor, que já tem uma diversidade de cargas, né, para levar. Então, é procurar um profissional que atue como esse parceiro para aumentar a proporção, né, de ganho, de crescimento, através de um olhar clínico em todas as atividades inerentes ao negócio. Cada negócio ele tem a sua particularidade e o seu sistema operacional, né? A nossa expertise, ela se inicia na onde? É sentar com esse empreendedor, entender como é o processo produtivo dele, se ele vende serviço, se ele vende produto, qual é a cadeia produtiva dele, quais são os clientes dele, quais são os fornecedores, o número de funcionários, o histórico de demandas judiciais, seja na esfera trabalhista, seja na esfera civil, seja no fisco, seja no tributário, e fazer um raio-x dessa operação, dessa empresa, e já na primeira vista, quando a gente começa a levantar essas informações e olhar a empresa ali um pouco mais de perto, a gente já começa a enxergar várias falhas ali no operacional, no dia a dia, e aí inicia-se o trabalho de correção e de alinhamento para que esses riscos, essa exposição, vamos dizer assim, que talvez essa empresa esteja, ou às vezes uma despesa desnecessária, seja na contratação, às vezes um ambiente de trabalho com turno ou com uma forma inadequada gera muita rotatividade, e a contratação, a gente sabe que a rotatividade de contratação é um fator determinante para a despesa da empresa. Uma regularidade, um número grande de demandas trabalhistas gera também um excesso de despesas. Um contrato com o fornecedor mal feito, que não foi revisado, ou que lá na origem foi contratado de uma maneira equivocada, sem um auxílio jurídico, às vezes traz uma despesa, um gasto desnecessário para esse empreendedor. É uma falha de um enquadramento fiscal ou tributário, que a gente também tem uma parceria de sentar ali com o escritório de contabilidade, com o contador, entender as nuances ali da questão contábil desse empreendedor e saber se não tem nenhuma forma de melhorar, de otimizar esse recolhimento, essa carga tributária, analisar questões municipais com os órgãos fiscalizadores, a depender do ramo de atividade e a que órgão esse empresário ele tá intimamente ligado, questões com sindicais. Então o empresário, a empresa ela tem uma infinidade de situações que é passível da gente fazer uma análise e de uma maneira técnica alinhada, né, com o empresário, de alcançar essa melhoria, essa otimização de produção e diminuição, consequentemente, de riscos e custos e despesas, e isso vai gerar, no final das contas, um ganho, um benefício financeiro e de paz e tranquilidade também para o empreendedor aí, de forma, uma coisa inestimável. E quem se vale desse serviço, não deixa de fazer mais a contratação. A pessoa entende, ela fala, poxa, eu não sei como que eu toquei até agora sem esse tipo de assistência, sem esse tipo de assessoria, bate aquele arrependimento do porquê eu não me atentei para isso antes e porquê eu não me vali disso antes. Entendi, doutor. Assim, muito claro a explicação, né? Deixou bastante nítida a necessidade de um corpo jurídico e de um escritório de advocacia bem estruturado para ajudar nessa empresa. A minha pergunta agora é assim, olhando para o pequeno empresário
que está abrindo o seu negócio, a sua empresa, começando com alguns poucos funcionários. Vamos imaginar que essa empresa já tenha uns 10 funcionários. Ele pode se sentir mais protegido quando a gente olha na ótica de... lembrando de Brumadinho, uma situação muito caótica e triste, numa situação de contaminação de solo, numa situação de vida ou falência de uma empresa, caso ela erre numa situação parecida com a de Brumadinho, o advogado ele tem condições de orientar esse novo empreendedor? Perfeitamente. Ele tem condições, o serviço jurídico ele pode ser tanto no início, nessa fase embrionária da empresa, quanto no momento que ele está decidindo ingressar, né, no mercado. A gente tem um dado relevante do Sebrae, foi atualizado em 2024, que 60% das empresas que iniciam as suas atividades, elas se encerram em um ano. 60% Nossa. Das empresas que abrem, elas fecham em um ano. É um número alto. Uma taxa de mortalidade muito alta. E o que é relatado, coletado desse dado, é que o empreendedor alega a falta de preparo, a falta de experiência, porque normalmente o novo empreendedor, o novo empresário, normalmente ele vem de um trabalho, às vezes CLT, ou de uma forma autônoma, e aí ele reúne ali um valor, né, um capital, seja economizado ou seja mediante um crédito bancário ou algo do tipo, e ele vai dar início. E aí falta para ele esse know-how empresarial, e isso gera normalmente a maior parte dos encerramentos. Então, o advogado, eu sempre costumo dizer, os dois profissionais mais importantes ali no início, na abertura de uma empresa, é o advogado e o contador. Verdade. O empresário tem que se valer de um bom advogado e de um bom contador, que vão ser os arquitetos e os engenheiros dessa obra dele, da vida dele, né, para iniciar essa obra, né, da melhor forma possível. Nós sabemos que tem uma limitação, porque no início a verba e o capital ele é muito limitado, né? E então o oferecimento desses serviços, nós também temos uma flexibilidade no oferecimento de serviços por demanda e não só na contratação regular e mensal. Sim. Porque às vezes no começo esse empreendedor ele não tem como colocar isso com um custo fixo, então ele pode fazer a contratação esporádica e pontual de alguns serviços. No custo variável. É isso. Olha, agora vou precisar de uma orientação quanto à elaboração do contrato social. A gente vai, ele vai ter um orçamento prévio do que essa orientação, esse serviço vai custar. É um serviço pontual, ele coloca ali no orçamento dele, ele faz a contratação, ele tem essa assessoria, ele tem essa orientação, sim, ele segue. Assim que ele vê a necessidade de, vamos supor, formular um plano de carreira para os funcionários, ou definir uma jornada de trabalho, turnos, escalas de revezamento, um auxílio para um acordo sindical. Quando ele for dar início, dar o start em algum novo setor, ou, olha, a gente iniciou aqui com um fornecedor, hoje nós estamos ampliando para mais fornecedores, a gente quer reformular o contrato de fornecimento ou o contrato de consumo, ele pode, até ele se estruturando, ele ir fazendo essa contratação esporádica sem ter a necessidade de se preocupar com um custo fixo que vá sobrecarregar ali o negócio e comprometer a margem já dele. No início, né? Exatamente. Doutor Juliano, o senhor falou a respeito da contratação. Corre o risco no início de um empreendedor, quando alguns funcionários pleiteiam ou entram judicialmente numa causa trabalhista, essa empresa, se ela não estiver preparada, aconselhada, ela corre um risco muito grande numa demanda trabalhista, até de fechar
por esse motivo sem estar acompanhado de um advogado? Perfeitamente. Principalmente quando a gente diz respeito a essa classe que a gente está abordando aqui, que a gente está focando, que é o pequeno e médio empresário. Inclusive, às vezes, uma única demanda trabalhista, a depender de um acidente, de uma doença ocupacional, a depender da gravidade do que ocasionou essa demanda, ela pode comprometer já o negócio. A gente sabe que tem, a depender da gravidade e do que está acontecendo ali, do que está sendo discutido, né, por uma falta de orientação, às vezes, num procedimento, ou da orientação numa contratação de uma boa empresa também que preste o serviço de segurança do trabalho e saúde do trabalho, uma falta de documentação, uma falta de inspeção em equipamentos. A gente tem tido de forma recorrente, felizmente não na nossa cidade, mas na nossa região, aqui no interior, um grande número de explosões de caldeiras. Verdade? E é um fator que compromete ali não só o capital humano da empresa, que é o capital mais caro de uma empresa ali, comprometimento de vidas, como também a questão estrutural por falta de orientação na contratação de uma empresa de engenharia de inspeção, na regularidade, na documentação, que a gente tem condições de orientar e direcionar o empresário a forma de contratar, a que tipo de empresa que tenha uma especialidade dentro dessa área, a necessidade e a importância e o risco que o que isso pode gerar ali dentro do negócio, né? Isso a gente falando de uma indústria, por exemplo, né? Que seria uma situação que um único erro pode comprometer o negócio. Quando a gente está falando de um comerciante, de uma empresa que ela não tem um sistema operacional com tanto risco, normalmente essas demandas trabalhistas ou de direito do consumidor não vão comprometer uma única demanda, talvez não comprometam a existência da empresa, mas uma recorrência disso pode sim comprometer a existência dessa empresa, não tenha dúvida. Doutor Juliano, é interessante ouvir tudo isso, né? E nós temos aqui pessoas que estão nos assistindo, empreendedores, né? Principalmente, que eles estão deixando a vida me levar, a vida leva eu, e às vezes a empresa levando, e sem esse devido cuidado e sem essa devida orientação, que quando surge um problema como esse, às vezes ele é pego de surpresa e sem espaço-tempo, né? Para salvar a empresa. Mas assim, o interessante também de quem está começando, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Fica à vontade. Aquele que está começando e ele não fez a marca, ele não procurou, ele não se orientou, quais os riscos que o novo empreendedor corre por não ter feito a patente ou a marca e tal? Como funciona isso, doutor? É uma outra preocupação de uma outra esfera, mas que também deve ser olhada com bastante carinho para o empreendedor, né? Porque qual o motivo? Isso pode... O que é o entendimento do judiciário hoje? Isso aí, inclusive, foi rediscutido recentemente no STF, onde foi decidido que a utilização anterior de um nome ou de uma marca não garante numa demanda judicial ou numa disputa, não substitui quem foi o primeiro a registrar, na NPI. A homologar. No NPI? Na NPI. Exatamente. Por Entendi. quê? Tanto uma marca quanto uma patente, quanto um slogan, quanto uma identidade visual, que tudo isso pode ser registrado, pode ser protegido pelo empreendedor, porque a gente não diz respeito exclusivamente quando a gente fala de marcas, remete muito à questão de um logotipo. Sim, Nike. Que também está dentro da propriedade intelectual e comercial da empresa, mas não se limita a isso. Todo o branding da empresa, da marca, que ela diz respeito a cores, a posicionamento de mercado,
a fonte que é utilizada, essa identidade visual da empresa, um slogan dessa empresa, o nicho que essa empresa atua e as patentes em relação a produtos, serviços, a alguma expertise desenvolvida exclusivamente pela empresa que ela quer proteger e ela não quer que o concorrente acesse essa informação ou essa técnica de produção. Nós temos várias empresas que, inclusive, nós damos orientação de como elaborar o contrato de trabalho para que haja essa cláusula de confidencialidade por parte dos trabalhadores em relação a prestar informações para terceiros ou para pessoas sigilosa, né? Em relação a como é fabricado, a utilização de celulares dentro das empresas. Então, a empresa que ela tem uma propriedade intelectual, o produtivo, o industrial, né? Isso vem muito mais para a parte industrial, ela tem que tomar esse cuidado, sob pena dela entregar de bandeja algo que ela gastou muito, levou muitos anos para desenvolver e entregar isso pronto para um concorrente ou isso se espalhar pelo mercado e ela perder às vezes o diferencial competitivo que ela tem e isso custa muito caro, né? Entendi. Doutor, me corrija se eu estiver errado. Essa nova concepção da lei que está saindo a respeito da marca, patente e tal, em outras palavras, eu ter um site da marca minha, do logotipo e tal, e eu não ter feito o registro no NPI, marcas de patente, não me garante a segurança de que realmente a marca é minha, se alguém já tiver feito registrar essa marca na NPI, é isso? Perfeitamente. O que a interpretação, ela, na verdade, assim, sempre houve uma interpretação nesse sentido, mas havia sempre uma divergência ou outra de um Estado, de um juiz, e o judiciário, principalmente nas instâncias superiores, eles tentam unificar essa interpretação para que haja segurança jurídica e que o advogado também, na hora de que receba uma pergunta do empreendedor, ele não fale aquele famoso depende, tem vez que sim, tem vez que não. Então, a gente consegue dar uma resposta mais concreta, que a interpretação que o proprietário daquela marca ou daquela patente é quem registrou primeiro. Ainda que era alguém se valendo desse nome ou dessa marca de forma anterior, mas que não tenha levado a registro. Né? Quando a gente diz respeito, que você mencionou, de um domínio, por exemplo, ele tem uma interpretação um pouco diferente. Por quê? A partir do momento que você adquiriu um domínio, esse domínio você paga a licença dele lá por 1 ano, 2, 5 anos, a depender de onde você vai contratar esse domínio ele é seu. Ele não pode ser tirado de você tem exclusividade neste domínio. Nesse site, né? Nesse site. Assim como há uma discussão hoje no Instagram, em Facebook, em relação ao nome que é utilizado ali na sua página, no seu perfil. Isso também, a partir do momento que quem chega primeiro ali leva. Nesses casos de redes sociais, quanto a nomenclatura que é utilizado ali na página, ali, depois do arroba, vamos dizer assim, né? Agora, no restante do material físico, se houver um registro posterior de uma marca que seja muito parecida, que remeta à sua, ou que às vezes a empresa concorrente, ou às vezes até de outro ramo diferente do seu, diga que a sua marca está gerando confusão na cabeça do consumidor ou de do cliente, ou seja lá, quem estiver exposto à sua marca, pode ser que por uma decisão judicial, através de uma demanda judicial, seja determinado que você deixe de usar esse logotipo, deixe de usar essa marca, desde você ter que mudar a fachada da sua empresa, você ter que descartar todo o seu material gráfico, envelopamento de veículos, você retirar e ter que fazer uma nova identidade
Até o site volta a ter que refazer. O URL não, Sim. o seu domínio não. Mas aquela identidade, às vezes, se estiver sendo discutido o logo, por exemplo, aquele logo ele não vai poder mais ser utilizado em lugar nenhum, seja no ambiente virtual ou seja no ambiente físico. Deixa eu apertar mais um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu estreitar um pouquinho mais os parâmetros aqui. Porque tem pessoas que vão estar nos assistindo e às vezes eles estão com essa dúvida, ou até numa causa, pleiteando em primeira instância alguma causa parecida com essa. Eu tenho domínio, Zilp Negócios, né? Aí aparece alguém com registro na NPI. Certo. Aí, como eu tenho o domínio já do site, e aí nós estamos brigando na justiça, é uma ideia, uma hipótese hipotética, né? E aí ele ganhou o logo, e eu tenho o domínio, aí eu fico com o domínio, ele com o logo, e nós vamos ficar... Como é que fica esse momento? Aí vai daquilo que você vai analisar como estratégia para o seu negócio. Falar, olha, já que esse nome eu não posso usar mais, não faz sentido eu utilizar um domínio que não remeta ao meu nome, né? Mas muitas das vezes a briga, ela não só diz respeito às vezes a um logo, né, um nome, porque há conflitos também de nomes diferentes, mas com mesma identidade visual. Então, por exemplo, se você ir para a linha de um refrigerante, vamos falar de um caso clássico, né, aqui vamos fazer propaganda da Coca-Cola. Fique à vontade. Você vai criar uma marca com um nome diverso, mas se você usar toda a fonte da Coca-Cola, ali cores de rótulo, e aquilo, mesmo com um nome distinto, ele seja ali uma reprodução idêntica aquilo que está registrado, isso também pode gerar demanda mesmo com um nome totalmente diferente. Entendi. Então a questão da marca e do registro, ela não diz respeito exclusivamente a um nome em si. Ele diz respeito ao nome e a uma identidade visual e também ao ramo de atividade. Entendi. Isso também é muito importante. Por quê? Porque, digamos assim, no caso da Zilp, uma empresa com o mesmo nome, que seja uma empresa que produz sofá, ela não vai gerar confusão na cabeça do cliente, a Zilp Sofá e a Zilp Empreendimentos, voltada para o empreendedor. Então, às vezes, se o judiciário também entender que não há conflito de mercado e que isso não vai gerar confusão na cabeça do consumidor, e que o consumidor do sofá é um consumidor totalmente diferente do empresário, vamos dizer assim, isso pode também ali através de um acordo ou ali de um ajuste haver ali uma composição. Entendi. Então, né, essas nuances têm que ser levadas em consideração. E também não é uma matemática exata. Apesar de ter essa interpretação judicial, o direito é muito dinâmico e cada caso, quando ele é levado ao judiciário, ele é analisado ali a rigor, com produção de provas, é feita uma análise particular e pessoal e personalizada daquilo. Então também não é algo engessado na qual a gente tem uma certeza absoluta do resultado. Porém, uma orientação jurídica e um direcionamento vai aumentar a probabilidade de garantir essa marca, esse registro aí de forma significativa pro empreendedor. Entendi. Doutor, quer dizer que o advogado também aí nesse momento ele poderia entrar como, vamos dizer, o pacificador e o negociador. Vamos dizer que uma empresa que ela tem um poder aquisitivo maior do que a outra que está sob demanda, ele fazer um acordo de comprar a marca, comprar o .com, e aí até o advogado entrar nesse meio e falar, olha, ele está oferecendo um valor para você abrir mão desse negócio. Há essa possibilidade também? Sim, perfeitamente. De entrar um acordo entre as partes antes de ir para a disputa? Sim, sem dúvida. Até no momento de uma negociação, às vezes a gente está diante de uma fusão, de uma aquisição, uma startup que às vezes está iniciando algum projeto ali
como diz uma forma, a gente sempre diz, embrionária, Uhum. está ali, né, em desenvolvimento, e isso pode chamar a atenção de um empresário maior, de uma empresa maior que enxerga aquela tecnologia ou aquela ideia, algo interessante, algo que tem uma possibilidade de crescer no mercado, algo, né, interessante. E aí esse empreendedor, esse empresário que está iniciando esse negócio, essa startup, também contar com a ajuda de um profissional para poder formular esse negócio, esse acordo, essa venda ou essa aquisição, eventualmente garantir uma parcela de porcentagem de lucros, de dividendos de que esse negócio vai gerar, porque isso pode garantir no futuro uma aposentadoria para essa pessoa que teve essa ideia e tirou isso do papel. Doutor, eu posso abusar um pouquinho do conhecimento, porque a gente tem um público assim realmente voltado para o empreendedorismo. A Zilp Negócios, ela tem muitos clientes, né, o pessoal que nos acompanha também. Eu posso abusar mais um pouquinho? Fique à vontade, se estiver dentro do nosso conhecimento e eu puder responder, ficarei grato. Eu achei assim muito interessante esse nosso podcast, né, de hoje. Tem um advogado com a gente aqui, e aí eu queria aproveitar e avisar o pessoal. Pessoal, o doutor Juliano Lacerda, ele não é só advogado, ele é meu amigo e é meu advogado também. Então, quando eu preciso, né, doutor, sempre eu corro lá no escritório, peço lá uma agenda, um horário. Mas eu queria aproveitar, então, esse ensejo, eu queria pedir para a produção, para o Thiago da produção, me ajuda aí. Doutor, tem alguns logotipos que vão estar aparecendo aqui, ó, na tela, e nós vamos segurar. Thiago, você me ajuda a segurar alguns logotipos aqui para a gente discutir? Por exemplo, esse logotipo aqui, você consegue segurar para mim na tela, por gentileza? Essa Zilp Negócios, né? Vou aproveitar e fazer o caixa, né? O merchan. O merchan, né? O senhor falou de branding, né? Então fazer um branding aqui. Um logotipo, eu acho particularmente um logotipo bonito. Sim, sem dúvida. Eu escolhi muito bem as cores, o branco pela paz, o azul, né, para remeter a negócios e tal, né, um negócio mais com profundidade e tal, né. Então essa eu posso chamar de logo que eu posso registrar esse desenho, é isso? Pode perfeitamente. No momento do registro é levado o nome que é o famoso Fantasia, Sim. Bem conhecido popularmente como Fantasia, que seria o seu nome comercial, o nome principal e o nome que acompanha o nome principal, por exemplo, que é o Negócios, seria Zilp Negócios. Sim. Que ele é um nome complementar ao seu nome principal. Sim. E aí, no momento de levar essa documentação a registro, a gente apresenta razão social, apresenta a identidade visual, através da documentação, né, a identidade visual desse logotipo e o nome. Então aí a gente busca um registro onde vai ficar lá registrado esse nome e esse logotipo vinculado ao nome, e qualquer coisa que se assemelhe, seja que você identifique no mercado, seja por nome ou seja por logotipo, isso pode dar o direito de você discutir isso inicialmente, talvez num contato até prévio ao judicial, que também é intermediado por advogados, né, de advogado para advogado, que apresentar um registro, isso aqui já está registrado, olha, isso aqui, né, como a gente pode fazer, né, a gente tem uma prova de que esse logo, essa identidade visual já está registrada, já pertence a uma empresa. Entendi. E aí essa outra empresa, de forma voluntária, deixar de usar, Sim. abandonar isso. Sabendo o risco do processo, né? Perfeitamente. E muitas das vezes isso não é feito de forma involuntária. Sim. Por uma falta de pesquisa mesmo desse novo empreendedor. Às vezes por estar fora do estado, né, ou não se atentar, não dar um Google, né, então isso é bem simples hoje, pro empreendedor. Olha, na hora de pensar no nome, ir lá no Google, ir nas redes sociais. No NPI mesmo, né? No site da NPI. Isso, na consulta do site ela já é um pouco mais complexa, mas ela é plenamente possível. Sim. Né? Mas
Antes até, eu diria que a consulta no Instituto de Marcas e Patentes seria o último estágio. Ah, é? Olha, Antes. olhou ali Google, viu as disponibilidades de domínio no registro BR, pessoal, tá vendo? olhou Instagram, Facebook e etc. Viu que não tem nada ali muito parecido com aquilo, viu que está disponível, que é algo relativamente novo, aí parte para a questão de pesquisa no Instituto Nacional de Marcas e Patentes, e confere isso. Tá. Aí, mediante essa conferência desse nome, partir daí para uma contratação de uma agência, de uma empresa especializada no desenvolvimento dessa arte, dessa identidade visual. Negócio, né? Especializado. Procura a ZILP para ter esse suporte no desenvolvimento dessa marca, dessa identidade visual. Mediante isso, inclusive é uma coisa que pode ser estar dentro do pacote de serviços da própria ZILP. Que legal. Falar, olha, a gente sempre que trouxer aqui um novo projeto, nós iremos, né, como dentro do pacote daquilo que é oferecido na contratação, fazer a pesquisa e garantir que esse material que vocês vão desenvolver para esse cliente não vai gerar problema futuro para ele, né? E aí vira uma cadeia, né, de serviço, né, que o empreendedor procura uma empresa especializada no desenvolvimento dessa marca. Vocês, como empresa especializada, contam com consultoria, um apoio jurídico que vai validar também, né? Exatamente, que vai validar e chancelar esse projeto, e isso gera ali uma segurança e uma tranquilidade para o empreendedor, que ele não vai acordar um dia com um oficial de justiça entregando uma carta para ele, que ele ia chegar com uma demanda que a gente analisar e falar, olha, aqui nós podemos brigar, mas o seu caso aqui é sério e você corre o risco de perder tudo que você já construiu até hoje em relação a essa marca e a essa imagem. Doutor Juliano, vamos passar para outra tela. O pessoal da produção pode mudar para mim, por gentileza? Decorale. Essa Decorale também, ela vem oriunda da ZILP Negócios. A Decorale também, as cores, elas fazem... ela remete um pouquinho a ZILP Negócios. Sim. Olha, de Alexandre, a Decor é de uma Decor. Vou aproveitar e fazer o caixa da empresa aqui. Pessoal, doutor, um minutinho só, vou aproveitar e fazer a chamada. Eu quero agradecer já também a Patrícia Zampieri, lá de Campinas, arquiteta que está com a gente junto na Decorale. A Decorale, deixa eu fazer já assim o caixa aqui, aproveitar que o doutor está aqui já. A Decorale é um projeto onde os arquitetos, os designers e o pessoal que mexe com construção, o pessoal que gosta da construção, você que gosta, você é investidor também, é um projeto que está nascendo agora, como o doutor gosta de falar, embrionário, aqui na região de Americana, onde o arquiteto não necessariamente vai gastar dinheiro para fazer uma amostra. Ele vai participar junto com a ZILP Negócios, com a Decorale, levantar uma casa num condomínio fechado na região, aqui pertinho da Anhanguera, doutor. É um projeto assim ousado que a ZILP Negócios com a Decorale vem fazendo. Aí você, arquiteto, pode participar junto com a gente nessa amostra, e nessa amostra nós vamos levantar uma casa de 180 metros quadrados, onde você vai apresentar o teu trabalho, a ZILP vai apresentar o teu trabalho, a Decorale vai mostrar o teu projeto, o teu trabalho, sem você gastar R$1. E o doutor Juliano não sabe, mas ele vai ser convidado para fazer os contratos entre a Decorale e os arquitetos. Será um prazer. O senhor vai receber uma ótima localização. É pertinho aqui da Anhanguera, entre a Anhanguera e a 304 ali. Vai ficar perto das cidades, projeto, né? Onde é Paulínia, Americana, ficar num eixo Meira, ali, né? A Jundiaí, nós vamos chegar até Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Piracicaba, até Sorocaba, e a gente vai ter um projeto gigantesco da Decorale junto com a ZILP Negócios. Bacana, fico feliz. E um abraço aí para a Patrícia Zampieri, que já está com a gente no projeto, fazendo o projeto piloto, fazendo a maquete também, doutor, e também já organizando tudo que nós vamos precisar para fazer esse projeto acontecer, e para você, arquiteto aqui de Americana e região.
Doutor, essa marca Decorale também ela vem como segundo plano na Zilp Negócios. Eu precisaria também fazer a patente dela também. É isso? Exatamente. Não, mesmo que ela seja... Mesmo que ela seja parte integrante do grupo, Aham. ela está dentro de um ramo totalmente diferente, né? Então, assim, mesmo que a Zilp ela seja uma empresa que a gente chama que é a empresa guarda-chuva do grupo, Sim, que ela eu gostei. abriga Aham. as demais empresas, né? É um termo Aham. utilizado para as empresas que são consideradas holdings, né? E a Zilp sendo a principal empresa do grupo, Uhum. inclusive até como sugestão pensar em mudar às vezes talvez o nome para Grupos Zilp Negócios, Legal, interessante. porque aí sempre vai remeter, olha, Decorale é uma empresa do Grupo Zilp Negócios, e aí dentro dessa mesma identidade visual, das cores que fazem parte dessa linha, sim, tem a necessidade de registro individualizado para cada CNPJ. Entendi. Tem um registro individual, né? E também dentro do segmento. Claro que, digamos que, não para matriz e filiais. Sim. Aí não há necessidade de registro individualizado para cada filial. Sim. Porque essa filial, ela tem a mesma identidade, ela muda ali, inclusive as filiais, ela muda só o final do CNPJ, que é sempre o final ali o 0001. Sim. E aí ela vai vir no 0002, 03, 04 e assim por diante. Entendi. Tiago, por gentileza, você muda pra mim essa outra foto? Olha, esse é o nosso. Você viu que não está muito distante do que é utilizado aí por você, né? Em relação ao azul e o branco. Realmente, né? É uma marca bonita. E fala um pouquinho, por que Lacerda? Como o senhor chegou nesse nome, e como é? Primeiro por uma tradição e obrigatoriedade da própria OAB, que todo advogado, todo escritório de advocacia, ele tem que compor o nome com o nome ou sobrenome ou parte do nome de um dos sócios. Isso é uma obrigação, isso é regulamentado, né? E além de ser uma tradição dentro da advocacia, onde não pode haver sinônimos dentro do logo, da marca. Ela tem que condizer, ser uma marca sóbria, que condiz com a advocacia. E dentro dessas limitações e dessa tradição que existe na advocacia, seja do nome do sócio ou do sobrenome, eu optei exclusivamente pelo sobrenome, para tirar também um pouco da pessoalidade, porque pensando numa expansão do escritório, o Juliano Lacerda Advocacia ou Juliano Lacerda Advogados remete muito à pessoa do sócio, e às vezes a pessoa, o contratante ou o cliente, ele sempre vincula a marca à pessoa e espera às vezes um atendimento diretamente desse sócio, dessa pessoa, e nem sempre isso é possível. Lógico que a figura do sócio, ele está sempre ali no direcionamento, ele é o cérebro por trás da operação, toda a filosofia de trabalho, tudo aquilo que é idealizado é feito na minha pessoa, mas pensando para um futuro de expansão, a opção exclusivamente do sobrenome, por permitir, eventualmente até a entrada de outros sócios, sem que fique caracterizado que esse escritório é exclusivamente do Juliano, né, mas seja essa marca Lacerda Advocacias, a advocacia ela pode estar sendo representada na figura de outros advogados, né? Sim. E como visando mais essa questão institucional mesmo. Sim. Que é o nome e o sobrenome, ela traz um pouco mais de pessoalidade. Então, o nosso objetivo lógico, o fortalecimento da marca institucional, que ela fica correlacionada ao Juliano Lacerda como pessoa, né, como existe ali um vínculo, né, entre essas identidades, e por isso a opção do sobrenome e a questão da identidade foi desenvolvida, né, pensada em fazer um logo
bem clean, bem sóbrio, Sim, bem minimalista, sem muita figura, sem figura de balança, como você pode ver, que é uma coisa mais tradicional. Então tentamos fazer uma coisa um pouco mais séria, né? moderna também, apesar de sem perder essa seriedade e sobriedade. Sim. E tem funcionado muito bem Eu gostei. nos materiais gráficos e por enquanto está agradando e não pensamos de momento fazer nenhum tipo de ajuste, não. Aonde as pessoas que nos ouvem e vêm conseguem te achar, doutor? Como? Qualquer pesquisa de Google aí, ou redes sociais que relacione aí o meu nome e o nome do escritório, nas redes sociais Juliano Lacerda, cada lugar vai estar vai estar lá no Instagram Juliano Lacerda _ADV, é o meu Instagram pessoal, o Instagram do escritório Lacerda _advocacia 1. Sim. Também telefone. Vai encontrar lá, tem encontrou o nosso escritório, me encontrou, vai ter o botãozinho de ação, vai ter lá endereço completo, vai ter o link para o WhatsApp, ou a mensagem no inbox ali, ou no privado. Sim. Então quem quiser entrar em contato conosco, seja diretamente pelos canais do escritório, diretamente Lacerda Advocacia, ou Juliano Lacerda Advogado, vai no mesmo funil, isso vai chegar até a mim, principalmente no que diz respeito aos empreendedores, aos empresários. Inevitavelmente isso vai ser direcionado a mim, vai ser tratado particularmente por mim mesmo. É um trabalho que eu não terceirizo. Sim. Né? É um trabalho que eu cuido, que eu debruço sobre ele, e aquela pessoa que nos procurar pode ter a tranquilidade que a empresa dela, o negócio dela, o sonho dela vai estar em boas mãos. Tá bom. Tiago, me muda por gentileza, nós temos ainda 8 minutos para o final. Esse aqui é o livro que está saindo. Parabéns. Ele está escrito, obrigado, propósito existencial de propósito, de trás para frente. Legal, que é uma forma de quando ele estiver já já na prateleira das livrarias, a pessoa ela se incomodar. Na realidade, ele vai mais longe ainda. Ele vai estar de ponta cabeça, escrito de trás para frente. E o livro todo ele é escrito do final para o começo, igual a Torá dos judeus. Então ele vem escrito, você vem mudando as páginas, ser lógico, você lê da esquerda para a direita, né? O hebraico você lê da direita para a esquerda, mas você lê da esquerda para a direita, mas você folheia ele da esquerda para a direita e vai lendo normalmente. O propósito existencial, pessoal, ele vai falar sobre o propósito de vida da pessoa e as implicações na vida profissional e na vida pessoal, porque tem gente que vai bem na vida pessoal, mas não vai bem na vida profissional e também não entende o propósito existencial da vida. Então a gente trabalha esses 3 tópicos juntos para que a pessoa possa ter um entendimento de propósito de vida realmente. Você pode mudar, Tiago, por gentileza? ZilpNegócios.online é um outro projeto também que já está no ar. Então você que está assistindo, doutor, quando o senhor for fazer compra, eu não posso falar mal do concorrente, nada do concorrente, mas a ZilpNegócios.online é um mercado livre na sua mão. Eu não estou fazendo propaganda do concorrente, é um mercado livre realmente, né? Porque é um mercado que é livre para todo mundo. Sim. Mas na palma da mão do cliente. Ele pode comprar online, tem como rastrear o produto, tem como comprar o produto e ele é enviado. Bacana. Funciona como um marketplace, é isso? Ele é mais que um marketplace. Se alguém quiser postar ali um produto, vamos dizer, ele tem um curso, ele pode postar um curso, a pessoa compra, paga no cartão e ele é enviado pelo correio e tem como rastrear realmente. Então é uma plataforma. Bacana. É uma plataforma inteligente. Bacana. Tem inteligência artificial que atende também. Por exemplo, você pergunta sobre um relógio e tal, ele fala sobre o relógio, explica sobre o relógio e tira todas as dúvidas e dá até o rastreio, tudo certinho. Bacana. A ZilpNegócios está evoluindo. Está expandindo. A gente fica feliz quando nossos clientes estão em processo de expansão, estão em processo de crescimento. Nosso objetivo é justamente esse. A gente fica muito feliz com
essa solidificação, com essa expansão, e a gente incentiva o empreendedorismo e o empreendedor, apesar dos desafios Sim. que nós temos, não se entregar para esses desafios, não desanimar, Sim. persistir, e que o nosso país é um solo fértil, apesar de desafiador, ele é muito fértil para o ambiente de negócios. Sim. Dor, nós estamos caminhando para os 5 minutos finais. Eu queria pedir para você que está nos assistindo, não esquece de compartilhar na Zilp Negócios, você que vai assistir ou está assistindo pelo YouTube, você que está assistindo pelo Instagram também, Zilp Negócios. Não esquece de compartilhar, não esquece de dar like e não esquece de ativar o sininho, você que está nos assistindo pro YouTube. Doutor, eu queria as considerações finais. Deixa eu só mandar um abraço, estou esquecendo aqui, para o meu amigo Balu, lá de Piracicaba. Logo você vai estar com a gente aqui também, participando dos projetos. Eu queria as considerações finais a respeito de um advogado na empresa, nesse finalzinho de campeonato que nós temos aqui. Fique à vontade, doutor, e aí aproveita se despedir do pessoal que nos assiste e nos ouve. Fique à vontade. Obrigado, Alexandre. Reforçar tudo que já foi conversado nesse nosso bate-papo de hoje em relação aos desafios, ao empreendedorismo. Reforçar essa imagem de parceiro, de colaborador, de fortalecedor do negócio, na figura do advogado atuar como uma força, como motriz para que o empreendedor ele possa se sentir seguro, ele possa se sentir abrigado, ele possa se sentir direcionado e quebrar esse paradigma dessa imagem de mais um peso, de mais um custo, de mais uma despesa. Então até tem não é um slogan, mas é uma conversa offline com o nosso cliente, que a gente é amigo da empresa e inimigo da despesa, buscando o quê? Legal. Descaracterizar qualquer estigma que o empreendedor tem em relação ao advogado, principalmente em achar que vai recorrer a ele só no caso extremo ou só quando der errado. Então, assim, nosso objetivo é conscientizar esse empreendedor de que ele seja bem orientado, bem guiado para que não dê errado. E assim, evitar esse trabalho contencioso de remediação de um problema e otimizar esse caminho e fazer esse empreendedor crescer e abrir mais CNPJs, abrir filiais, expandir o ramo de atividades, incentivar outras pessoas da família ou amigos e colegas a ver que o empreendedorismo, eu entendo que é o caminho mais curto da prosperidade. Sim. A gente sabe que, apesar dos perfis individuais, a gente precisa, claro, dos trabalhadores, da força da mão de obra. Tem pessoas que têm o perfil para isso, mas esse mercado já está bem saturado de pessoas querendo essa estabilidade, e a gente incentiva a esse empreendedor se encorajar a tomar essa atitude, tomar essa decisão. Não sei a autoria, mas a gente sempre vê o pessoal comentar que ser empreendedor é você pular de um penhasco com um monte de peças para você montar um avião, montar no caminho, e antes de cair lá embaixo ele planar e ele ganhar voo. Então de fato, o empreendedor ele precisa de ter coragem, ele precisa de ter essa confiança, e a gente está aqui para isso, para encorajá-lo, para tranquilizá-lo, para segurar o ombro dele e para ser um ombro amigo, um ombro forte, e não uma carga, como alguns escritórios ou alguns profissionais às vezes costuma ser para os seus clientes. A gente nomenclatura também parceiro e não cliente, porque a gente entende, se posiciona como um parceiro do empreendedor mesmo. Então, essa é o nosso objetivo, esse é o nosso posicionamento, essa é a nossa estratégia de mercado. E, desculpa cortar, não, já que você deixou aberto. Sim, tá aberto. As considerações. Sim. O agradecimento pelo convite. É sempre um prazer estar aqui compartilhando isso com você, com
gente. Você Posso convidá-lo de novo? Disso, fique à vontade, estarei à disposição para um novo convite, para abordar talvez com mais profundidade alguma pauta, algum tema, né, que os convidados fiquem à vontade para sugestionar, seja nas redes sociais e aquilo que vier de feedback por parte deles e da sua parte também, de trazer algo um pouco mais interessante, ou talvez se aprofunde, mergulhe um pouco mais a fundo aí numa próxima oportunidade. Dr. Juliano Lacerda, obrigado por aceitar o convite. Foi uma honra receber o senhor aqui. Foi um bate-papo leve, como o senhor disse, né? Passou rápido. E eu gostaria que voltasse outras vezes para que a gente pudesse se aprofundar e, como se diz, navegar por águas nunca exploradas, né? Será um prazer. Juliano, muito obrigado. Até o próximo programa. Você que nos assiste e nos assistiu, muito obrigado. Até o próximo programa. Um beijo, um abraço no coração.